Olá, pessoal! Mais um episódio do nosso podcast Frequência Criativa do Núcleo de Comunicação e Marketing da ACIAV aqui de Videira. Eu sou Francine Lira de Oliveira, publicitária, também comunicóloga, gerente hoje de Marketing e Comunicação da Master Sulita. É um prazer apresentar esse episódio hoje com duas pessoas mais que especiais, duas grandes profissionais conosco, Day Piovesan e Patrícia Rudek. Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas! Olá, Fran! Olá, Pati! Um prazer estar aqui. Hoje vamos compartilhar um pouquinho aí do nosso conhecimento, junto com todos os nucleados aí da CIAV, sobre a nossa experiência aí do dia a dia, né? Nos nossos escritórios. E muito bem-vinda também, hein, Pati? Obrigada, Day, Fran. É uma satisfação estar com vocês aqui, com mulheres tão competentes, tão sabedoras do que fazem. Eu sou Patrícia Rudek, para quem não me conhece, eu sou Relações Públicas, tenho uma empresa chamada Dono Assessoria de Marketing, trabalho há mais de 15 anos com comunicação, com construção de marcas, e acho que essa conversa hoje vai ser bem legal. A gente vai poder desmistificar um pouquinho do que as pessoas entendem sobre construção de marca pessoal e poder contribuir com o crescimento e entendimento de todo mundo. Obrigada. Legal, maravilha. Legal. Vou voltar também aqui me apresentar, né, Fran? Isso, por favor, Day, conta um pouquinho da sua história para nós. Isso, então eu estou à frente aí da O-Branding, muito especializada em construção de marcas, também como registro de marcas, também aí há 18 anos no mercado, e o qual aí a gente já pôde colaborar com várias empresas, vários profissionais, construindo aí marcas pessoais e colocando realmente eles na vitrine aqui em nossa cidade. Então vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Day e Patrícia, para a gente começar esse assunto, né, falando de marcas pessoais, a evolução nesse mercado, nesse segmento nos últimos 10 anos, a gente pode chamar de transformação, né? Houve uma transformação na forma como as marcas pessoais se apresentam e se relacionam com seus públicos. Vocês sentem isso também? Numa velocidade frenética, inclusive? É, muito, né, Fran? Porque quando a gente volta aí há 10 anos atrás, a gente percebe que não havia essa necessidade, né, de se posicionar de uma maneira tão forte, tão precisa, realmente, a respeito aí de marcas pessoais. Quando a gente volta e percebe que os profissionais, tanto aí da área corporativa, quanto profissionais liberais, que a gente vai aí citar médicos, advogados, eles esperavam os seus clientes chegarem, né? E hoje, com essa necessidade realmente de posicionamento e de se mostrar o que faz, né? Dar um hiperfoco aí na sua profissão. O mercado, ele vem muito mais nichado nos últimos tempos, né? Lógico que isso também muito influenciado aí por rede social, por toda essa onda digital que a gente vem passando, né? De transformação. Então, a gente percebe realmente um antes e depois, né? 10 anos aí, eu acho que é um marco realmente onde tudo começa e esses profissionais conseguem perceber que é, sim, necessário se expor, né? E isso muito correspondente a não só se vender, mas é necessário nos dias de hoje. Então, a venda, ela tá muito... Vender a si próprio, né? Expor como você é, a tua personalidade, a tua comunicação não verbal, a tua comunicação corporal. Então, tudo isso está interligado que vai refletir lá na frente numa percepção e uma leitura do teu cliente a respeito do que você é, do que você faz e quais as tuas responsabilidades a partir do momento do teu produto e o serviço que você está prestando, né, Paty? Há 10 anos, que não é tanto tempo assim, nós tínhamos uma preferência pela construção das marcas das empresas, né? E isso muito ditado também pelos canais de comunicação. As pessoas não tinham canais próprios. E os canais de comunicação pelos quais a gente ia conversar, eles eram muito caros. E então eles eram privilegiados pelas marcas e pelas empresas, porque o objetivo é a venda, como a Day falou. Quando você prefere e você pretende vender um produto, você precisa dar o maior volume de dinheiro em investimento para aquele canal, para fazer essa venda. Hoje não. Todo mundo tem canal. 10 anos depois, todo mundo tem canal. Então, você fazer essa construção dessa marca pessoal com base no seu canal, você poder
fazer uma avalia, né? Uma avaliação da tua marca, você dizer assim que ela vale muito no teu canal proprietário, isso dá muito mais valor para tua marca e você constrói a tua marca pessoal com autoridade. Porque ninguém cria uma empresa, uma marca que não tenha os próprios valores, que não tenha a própria construção. E essa construção, ela aconteceu em função dos canais do meu entendimento. Muito, e a gente consegue perceber muito dentro das corporações, né, Fran? Vamos pegar aí exemplos, Avan, CIMED, o quanto essas empresas que antes só se preocupavam em expor aí os seus produtos, os seus valores empresariais, hoje busca trazer à frente o seu gestor principal para justamente criar essa conexão do gestor com a marca e aí trazer essa afinidade toda com o público. Cacau Show é um case também, Cacau né, Show. Então, veja, está havendo essa transformação das corporações saírem dessa coisa mais engessada e vir à frente trazendo seu gestor como elo entre o público final e a empresa. E vale muito a pena destacar também, Fran, que essa construção pela marca pessoal, ela sofreu essa transformação e alguns gestores souberam pensar ela muito bem, outros não tanto, porque não era natural das pessoas pensarem dessa forma. Sim. E pensar e trazer esse assunto para a gente conversar é justamente pensar que nós temos que pensar nisso de uma forma proposital. Então, quando a Dai citou o João da CIMED, né, eu trago a Cristina Junqueira do Nubank. A construção proposital da marca dela, quando eles lançaram o Nubank, ela veio grávida. Então, uma mulher grávida lançando uma marca, não foi por acaso, não era porque ela não podia estar em outra situação. Né? É estratégico, é pensar de forma intencional como eu quero que as empresas vejam quais são os valores que eu defendo. E nada melhor do que o criador, o proprietário, falar da sua criatura com todos os valores que estão imbuídos aí. Quando uma mulher grávida vem anunciar que ela está criando uma marca junto com outras pessoas e que essa marca vinha a ser 10 anos depois uma das marcas mais valiosas da América Latina, quiçá do mundo, ela vem mostrar para o público quais são os valores que ela defende. É esse o papel da marca pessoal. Passar e transmitir o valor, as referências que você tem ao criar o teu negócio. De forma prática, a gente pode dizer que há uma fusão do CPF com o CNPJ aí? É mais ou menos esse o caminho. Justamente com o alicerce ali de buscar criar vínculos maiores entre a empresa e o cliente final. Então, antigamente a gente analisava muito tendência de mercado, né? Então, a tendência de mercado hoje, na verdade, ela precisa ver quais são as necessidades do cliente. Primeiramente, o que o cliente quer, o que ele busca, quais são as conexões que ele precisa para consumir da tua empresa. Então, a tendência de mercado hoje é olhar o cliente e não só o produto, o que você vai fabricar, o que você vai vender, qual o serviço que você está prestando. Então, fazer essa ponte, essa conexão, justamente como você falou, e trazer as pessoas à frente das suas empresas é realmente a tendência atual de mercado, né? E quando o CPF ele é tão forte, a gente tem no mercado o caso da Mica Rocha. A Mica criou a Misha, então ela inverteu. Ela era uma influenciadora poderosa, ela tinha uma intenção, né? E ela criou uma grande marca. Então, você percebe a fortaleza da marca pessoal da Mica, a ponto dela poder criar 1, 2, 3 marcas e essas marcas, esses CNPJs, terem tanto sucesso em função da marca pessoal que ela construiu ao longo da carreira dela. O segmento da beleza tem muito disso, né? A influenciadora já vira uma marca ou mais de uma. Sim. E ela mesmo retroalimenta, né, o seu universo de comunicação. Mas, meninas, vamos trazer essa conversa tá deliciosa, né? E tudo começa, o case Nubank, o case Cacau Show, enfim. E se a gente tivesse que agora trazer para a nossa realidade mais local, mais regional, né? Talvez, assim, até pelo estilo de gestores que a gente tem aqui mais low profile, né? Que às vezes também é mais intimidado, ou não se sente tão à vontade, às vezes, a assumir esse papel de protagonista da sua própria marca, da sua própria empresa, no ponto de vista da comunicação. Que dicas vocês dariam? Como construir, né, uma marca pessoal muito alinhada também ao propósito da organização, porque tem que conectar esse propósito, tem que ser verdadeiro, né? Por onde começar? Que dica vocês dariam? Qual o trabalho que inicia, que dá esse start, de repente? Eu vejo hoje, a gente fala muito de análise comportamental, né? Análise de personalidade. Se conhecer hoje é o grande start para que você construa um caminho sólido.
Porque explorar a sua essência, as coisas que você acredita, a tua visão de mundos, o que é valor para você, te faz muito mais fiel a quem você é. Então a gente sempre diz, tentar ser o outro, você não sustenta. Ninguém consegue sustentar por muito tempo. Então, quando a gente volta e se conhece, né? Conhece aí quais são os teus pontos fortes, os teus pontos fracos. São estratégias que a gente utiliza realmente dentro da área da comunicação. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise de quem você é. Nós, como publicitários, designers, a gente consegue ver a vida através dos olhos desse gestor. E a gente consegue apoiar esses gestores a se mostrar, a se apresentar de uma maneira mais natural, mais verdadeira possível. Então, a gente sempre cita como exemplo, de uma maneira tão trivial, médicos, né, que na rede social estão lá sorrindo, mas a vida dele é uma rotina muito estressante. Então, ele começa às 7 da manhã com cirurgia e atendimento e posto de saúde, e às 7 horas da noite, quando você vai consultar, 5, ele já está esgotado. E você não vê o sorriso dele no rosto. Então, qual é a conexão que você vai ter lá com o digital e, de repente, quando você vai ter uma experiência ao vivo? Então, a gente precisa saber quem é essa pessoa de uma maneira verdadeira, quais são os valores que ele levanta, as bandeiras que ele propõe aí para o seu público, e a gente consegue sim fazer essa ponte de uma maneira muito mais natural, muito mais verdadeira, para que não exista essa quebra do digital e do pessoal. Assim, Fran, complementando o que a Day falou e respondendo a questão das dicas, eu entendo que um argumento muito importante é o controle da narrativa. Quando os empresários locais, eles percebem que eles podem ter o controle da narrativa da própria marca, defendendo quais são os atributos dessa marca, eles percebem a importância de ir para frente da câmera e falar a respeito disso. Então, de uma maneira segura, confortável para eles, né? E para isso, é preciso ter treinamento, sim. Porque a gente não... A geração de empresários locais, como você citou, são empresários que não foram treinados para isso. Então, é importante ter um treinamento de mídia, de comportamento, para ir tornando isso natural. Ninguém vai para frente da câmera, para frente do microfone e é natural na primeira vez. Né? Não, de maneira nenhuma. Então, esses empresários precisam ser treinados para isso, né? Se a gente pegar empresários, early adopters da tecnologia e que já fazem isso há algum tempo, ótimo, eles vão fazer com muita naturalidade, mas não é a grande maioria dos fatos. Então, você dá o poder para o empresário fazer o controle da narrativa da própria marca, defender isso com os valores com que ele criou a marca dele, seja um médico, seja um advogado, seja um fisioterapeuta, seja qualquer profissional, um gestor de uma grande corporação, né? Seja um industrial, ele entender que ele tem o controle da narrativa e ele ser treinado para ele falar isso, e o treinamento é somente para ele se sentir à vontade na frente de uma câmera e do microfone, sensacional. Ele vai fazer com que essa dica, né, que eu entendo que é importante, vai fazer com que ele seja muito natural na frente da câmera, e aí as pessoas vão ver verdade entre mesmo o profissional que está ali nas redes sociais, no canal proprietário, e a marca, ou a verdade quando eles chegam na frente desse empresário para conversar com ele. O estado de permissão também eu acho que é muito válido a gente falar, né, Fran? Geralmente a gente é muito crítico com a gente mesmo, né? Essa avaliação, cidade pequena mais ainda, porque a gente ainda absorve muito julgamento externo, né? Mas quando vem aí da dica da Paty, né? De ter um treinamento interno, de se preparar, e assim, e aí sim, se mostrar ao público, é fazer. Hoje não ficou tão bom, amanhã vai ficar melhor, mas outra dica eu acho que é muito válida, assim, a gente muito cuidar com a parte visual, a apresentação, ela tá condizente com o que você faz, né? Se eu vendo beleza, você tá realmente bem alinhado para isso, né? Então, eu acho que isso tem que estar muito bem alinhado dentro dessa conduta de pessoa, parte visual, valores, a narrativa e o que você vai atingir, para onde você quer chegar. É um conjunto, né? É uma coerência entre todos esses atributos, né? Não adianta você trabalhar com saúde, por exemplo, e não ter uma aparência saudável. E você não estar bem fisicamente trabalhando com saúde. Você não pode negligenciar a limpeza e a qualidade do que você está vestindo. A maneira como você se comunica, se você vai falar tecnicamente ou se você
você vai falar de uma forma mais tranquila, tudo isso compõe a construção da marca. Então, a coerência entre isso tudo é muito importante para que você realmente transmita quem você é. Que eu vou reforçar o que a Dai falou aqui no começo. É importante que a gente não queira transformar ou trazer uma personagem para palco que você não vai sustentar ao longo do tempo, porque não vai sustentar. Nós somos o que nós somos. Isso. A gente pode treinar para comunicar melhor, para que as pessoas entendam a gente de uma forma mais clara, mas a gente não muda a nossa essência. Então, nós precisamos não criar personagens para que essas pessoas não sustentem isso ao longo do tempo. Me parece que o público também busca, né, essa essência, essa verdade, né? Uma autoridade vem a público, você sente realmente quando ela está engessada, quando ela está solta, quando ela fala com propriedade, né? Sem dúvida. E quando tem essa harmonia do conjunto, né? O tom de voz, né, a imagem. Mas assim, eu sei que tecnicamente há mais recursos também, né? Não é só o branding em si. Sim. Vocês vão além, né? Vocês trabalham com ferramentas, perfis comportamentais, estruturam uma marca em arquétipos. Como é que funciona um pouquinho agora nos bastidores, né? Como é que essa construção da marca pessoal, que ferramentas a gente pode utilizar para que isso aconteça? E, né, alcançar esse propósito, né, de dizer realmente assim, ó, esse gestor está muito alinhado com o propósito da empresa, e eles têm uma convergência, né, Exato. De imagem, de discurso, de tom de voz. Contem um pouquinho para nós. Claro, com certeza. O Start é o perfil comportamental. Então, a gente tem 2 diretrizes aí, né, tecnologias como DISC, que analisa aí toda a tua parte muito mais voltada para o corporativo. Também existem análise de personalidade, que vai na busca muito mais do emocional. A gente faz o cruzamento de tudo isso para pontuar qual é a maneira que você enxerga o mundo. A gente tem uma frase no escritório que a gente usa muito, que é: o dono, a empresa, ela vai ser o que o dono é. Então, a marca pessoal, ela é reflexo de quem está por trás dela. Então, é você que conduz daquela maneira, se é uma maneira um pouco mais pacata, ou se é uma maneira um pouco mais doce, ou se é uma maneira um pouco mais animada, ou se você é muito pragmático, né, mais analítico. Então, existe uma maneira de você conduzir a tua marca perante o que você é. Depois disso, Fran, a gente busca fazer realmente a análise da alma do negócio. O que é esse teu negócio? Aonde que você quer chegar? O que você faz? O que realmente te move? Né? Você trabalhar nisso, o que te motiva? Então, a gente vai levantando todos esses dados, que são emocionais. A emoção, ela é o grande alicerce, o grande combustível do racional, para você, aí sim, executar. Que aí vai dentro de um planejamento. Então, etapas vão evoluindo e etapas vão crescendo. A nossa base, ela parte do emocional, e aí então ela vai para o planejamento, e aí vai para a parte de comunicação. Porque quando você está no planejamento, você consegue então analisar aí o que você falou. O tom de voz, como que vai ser essa parte visual, a construção da marca. Então, é impossível hoje construir uma marca para alguém que é super dinâmico, uma marca engessada. Percebe que não é coerente? Uma marca super reta, super clean, para quem tem oscilações, para quem busca movimento na vida. Então, falando de pessoas mesmo. Então, a parte visual, ela tá muito, muito coerente com realmente o que você é e o teu estilo de ver o mundo. E quando a gente fala de análise comportamental, normalmente as pessoas que se conhecem um pouco mais, elas podem pensar assim, mas eu sou tímida demais, ou eu sou pragmático demais, ou eu sou com uma energia, tenho uma energia acima da média, gosto de conversar de uma maneira muito animada. Quando você faz análise comportamental, você não está fazendo isso simplesmente para diagnosticar como a pessoa se comporta, mas sim para adequar isso ao discurso e como ela se comunica, exato? Muito. Então, se a pessoa, a gente entende que é uma pessoa mais pragmática, mais linear na comunicação, fala sem fazer tanto rodeio, ou se importa mais com o resultado da fala do que com a maneira como foi falado, você não vai trazer isso para a comunicação dele, pro tom de voz dele, exato,
Exato, a gente não vai fazer a transformação disso. Ah, não, você tem que falar mais bonitinho. Não é essa a situação. Você tem que falar da maneira como você fala e a tua marca tem que refletir isso. Então, o conhecimento dos perfis comportamentais e trazer isso de forma emocional pro discurso é você simplesmente colocar isso dentro de uma régua de comportamento, reconhecendo quem você é, reconhecendo como você se comunica para você transmitir a verdade que você falou antes, Fran. As pessoas se conectam quando elas percebem que há verdade, que há profundidade no discurso. E isso não é transformar todo mundo num bonequinho bonitinho que fala fofo. Não. É transmitir a verdadeira essência de uma forma que transpareça a própria personalidade. Isso é entendimento do perfil comportamental e transferência disso para a marca. Onde depois a marca, ela vai simplesmente ser a parte visual realmente, né, a parte comunicativa de todo esse estudo que está por trás. Então, ela só vai ser o resultado final. Então, nós teremos aí um guia fotográfico adequado para a pessoa, nós teremos aí um tom de voz adequado e coerente do jeito que ela é, né? Nós temos aí toda a parte, depois que vai aí para as redes sociais, um vocabulário, uma chamada de atenção, a narrativa, totalmente, então está todo alinhado. Então, nada é aleatório. Tudo é construído com uma base que é a base do jeito que você é, da análise do teu ser. E a gente, então, aí extrai elementos positivos, o qual a gente pode potencializar isso no mercado e perceber que isso realmente, olha, esse é teu ponto-chave e você realmente vai potencializar isso dentro da tua profissão, que é onde aí as pessoas conseguem escalar voos maiores. E quando a gente olha aí, vamos olhar um pouquinho para os pontos fracos, né? Vamos olhar para isso que todos temos, né? As nossas potências e as nossas fragilidades. Então, vamos aqui tentar trabalhar, tentar atenuar esses pontos fracos, para que aí sim a gente consiga olhar para essa pessoa, porque todo mundo deseja ser, além do que somos, né? Todos desejamos progredir, ser realmente a melhor versão da nossa potência, né? E a marca pessoal, ela vai estar muito alinhada, então, com toda essa conduta que é, como você falou, ela é linear, mas ela está toda alinhada. E o bacana, né, que uma construção de marca pessoal, ela é democrática, né? Pode ser para como vocês acabaram de falar, um profissional liberal, alguém que atua numa organização e que também quer fazer um alinhamento da sua atuação, da sua imagem junto com aquela corporação, como o fundador, o proprietário. Esse discurso é real, né? Nós conhecemos perfis de pessoas interessantíssimas que galgaram degraus dentro de organizações a partir do autoconhecimento e do trabalho da marca pessoal dentro dessa companhia, que apesar do conhecimento robusto dessas pessoas dentro das empresas e dos seus setores, elas não sabiam como comunicar e transmitir isso. Elas precisam desse treinamento. Então, você perceber que dentro de uma companhia, de repente, a tua carreira está estagnada porque você não consegue transmitir todo o teu conhecimento, é poderoso. Porque só quando você tem essa percepção e você aceita essa percepção, você se dá conta que você pode transformar isso numa oportunidade. E aí a gente tem pessoas que saíram de cidades aqui da nossa região para trabalhar em sedes de empresas e outros lugares em função dessa evolução que tiveram na percepção da marca pessoal. Aí a gente volta, né, meninas, também para aquele conceito de que sim, nós temos um capital humano de excelência aqui, não só na região, no estado, né, Santa Catarina, um estado diferenciado, a nossa cidade, né, tantas empresas, né, somos um polo, né, aqui nasceram as grandes agroindústrias, então a gente tem um polo, um capital humano muito especial. Porém, se ele não se posiciona e não comunica, ele também não alcança e não escala, né? Fran, eu acho assim que a gente veio de uma cultura que fazer era mais importante do que se mostrar, do que se apresentar. Então a gente comenta que ao longo do tempo a gente soube trabalhar muito. E hoje o mercado, você também precisa contar, não só trabalhar. Então, a gente precisa se expor mais. E a marca está conectada a isso, né? Trabalhar a própria imagem, trabalhar sobre o que você acredita verdadeiramente. Como a Paty falou, né? Nós temos pessoas dentro de corporações que foram evoluindo. Quando você não tem consciência de quem você é, de como você funciona de verdade, coisas que é natural para você, coisas que exigem um pouquinho mais de dedicação, você vive num berço de ilusão.
Então, muitas vezes a gente tenta parecer outra pessoa, muito diferente de quem somos. Quando a gente assume realmente quem a gente é, funciona dessa maneira. Eu sou mais dinâmica, né? Tem gente que é mais metódico. Então, saber que eu sou dinâmica, eu vou explorar mais isso, explorar mais os meus movimentos, explorar mais a minha maneira de se comunicar, e pessoas irão se conectar com o meu jeito de ser. Uhum. Eu não sou para todo mundo, ninguém é para todo mundo. Então, quando a gente expõe verdadeiramente quem somos, pessoas como eu, ou que gostam do meu estilo, irão se conectar a mim. E tá tudo bem. Então, a gente não precisa vender para todo mundo, nem conseguiria. Nem agradar a todos. Nem agradar a todos. O tempo todo. O que não acontece na prática, né? Aí começamos a falar de nichos, né, meninas? Sim. Aí é nichar essa comunicação, falar pro teu público, Exato. né? Para quem quer te ouvir, né? E quem quer interagir com você, né? Muito mais do que uma voz que só emitia, né? É interagir e, sobretudo, influenciar. Quando você entende qual é o teu poder de influência e qual é o teu público, qual é o nicho que o teu público está inserido, você consegue começar a falar sobre entrega de resultados. Porque toda essa construção que foi feita aqui, desse raciocínio, disso tudo que a gente vem descrevendo, no final das contas, no fim do dia, a última linha é o que interessa. Então, porque a gente está falando a respeito de sucesso profissional. A gente precisa entregar um resultado para isso. E essa construção do resultado deve ser proposital. Então, eu preciso entender aonde o meu público está, aonde que ele se encaixa, qual é o nicho que ele tá dentro, que ele se sente confortável, e adequar toda essa estratégia do poder da marca pessoal para atingir esse público, para otimizar o resultado que eu preciso entregar para a companhia. Ninguém vende o que não tem talento. Então, eu preciso explorar o que eu tenho de melhor, eu preciso explorar as minhas potencialidades, para daí sim, eu sei fazer isso com excelência. Então, é ali onde mora o poder da venda, né? O poder da comunicação efetiva, o poder realmente de você conseguir reverberar no teu público. Então, se eu quero caminhar num caminho que talvez seja tendência de mercado, que talvez pode ser lucrativo, mas que eu não tenho talento para aquilo, certamente eu vou fracassar. Então, o melhor de si está sempre explorar as tuas potencialidades. Então, nasce aí muito o perfil comportamental desta base. E é sensacional a gente pensar nisso quando a gente começa a nichar, né? Enquanto a Dai falava, eu comecei a pensar a respeito das profissões possíveis para isso. Saindo das corporações para as empresas pessoais, para as marcas pessoais, e saindo da área médica, dos advogados, da área de saúde. Vamos pegar um exemplo bem fora do comum, um historiador. Há muito pouco tempo atrás, um historiador, ele não teria um alcance de público porque ele estava dando aula dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula. E agora não. A gente ouve historiadores, filósofos maravilhosos com canal proprietário que eles conseguem passar a mensagem, construir a marca pessoal e perceber que isso ali dá resultado financeiro. Que é importante para a profissão. Que hoje se tornaram grandes nomes de palestras, Sim. né? Que você pode sair da tua região, daquele mundo onde você está vivendo e abranger. Você sai de um público limitado, porque quando a gente fala de nicho, a gente não está falando de uma limitação de público. A gente fala de um entendimento, mas isso está no mundo inteiro. E o teu canal, a tua marca pessoal, não tem fronteira a partir do momento que você usa os canais sociais, das redes sociais. Então você consegue atingir pessoas e demonstrar o teu valor com isso. Você imagina que há bem pouco tempo atrás a gente não admirava alguns filósofos em geral. Hoje a gente já admira alguns. A gente não ouvia histórias serem contadas. Hoje a gente já ouve historiadores. Tem perfis sobre geografia nas redes sociais que a gente acha fenomenal. A construção da marca pessoal daquele profissional tão alinhada ao próprio discurso, ao autoconhecimento e ao público que ele quer atingir, que ele atinge um volume de pessoas inimaginável anteriormente. Então, essa construção... Constrói fãs, né? A construção de fãs. Comunidades, né? Comunidades, exatamente. E dentro desses nichos, e dentro dessas comunidades, dentro desses bolsões de necessidade de conhecimento que a gente tem. Porque a gente tem necessidade de conhecer outras coisas, de sair um pouco da própria realidade, né? E olhar para o lado e dizer assim, isso pode me ajudar muito, isso aí me ajuda a construir muita coisa. Verdade. Maravilha.
Esse bate-papo tá tão rico, né? Já 1000 ideias começam a surgir e que bom trazer esse conhecimento através do podcast, né? Do nosso Frequência Criativa. Já agradecendo Patrícia e Dai, que bom, né? Ter vocês aqui, um bate-papo de qualidade, é informação de qualidade, é conteúdo de qualidade. Mas já indo para a reta final do nosso bate-papo de hoje, queria, né, vocês trouxeram aqui ao longo da construção, do que vocês falaram sobre marca, construção de marca pessoal, um tópico muito importante, né? Que é resultado. No final das contas, nós temos que pagar as contas, né? É um pouco por aí. E as empresas, é claro, que buscam, né, independente do seu porte, esse resultado. Que ele é muito além de lucro, né? A gente está falando de participação, de sustentabilidade, que é as jornadas de ESG que as companhias estão fazendo não é em vão. E na comunicação, até aqui, tudo parecia muito imensurável, né? Mas é imensurável, eu não sei quanto, não sei para onde, não sei qual caminho. Isso já caiu por terra, né, meninas? A gente pode mensurar, pode propor ações de estruturação de marca pessoal que tragam resultados efetivos, é isso? É exatamente isso, Fran. Quando você pega uma demonstração de resultado, seja do exercício, seja de onde for, você precisa entender qual é o impacto que a tua comunicação traz, que as tuas estratégias trazem para dentro daquela companhia. É muito mais fácil a gente dar um exemplo macro, para daí a gente trazer para o nosso universo, e aí eu trago o João Adib da CIMED, né? Antes deles colocarem o rosto deles para a marca, o João, a Carla e todos os filhos e família, a CIMED tinha metas de faturamento na casa dos milhões. Esse ano, a meta de faturamento é de 5 bilhões numa indústria farmacêutica pequena, super polarizada, super, né, ela não é concentrada, e isso se deu e eles conseguem demonstrar todo o resultado, tanto é que investem isso para a família toda, a partir do momento que eles investiram na própria marca pessoal. E aí, olha que interessante, o João Adib, eles estão com alguns medicamentos, né, para fazer harmonização facial, né? Até o momento, o João nunca tinha feito, porque ele não achava que era interessante, ele sempre cuidou muito da saúde, mas não tinha feito a harmonização. Agora ele fez. Para ele falar a respeito dos produtos que ele está trazendo, que ele está produzindo na indústria. Como é que nós vamos dizer que não dá resultado financeiro para a marca? Ele se propôs a mudar, a cuidar um pouco mais da aparência física dele com o que ele produz de produto, porque ele sabe que vai vender mais no final das contas. Muito. Ele tem uma fala também muito interessante, porque quando ele passa a fazer aí a construção da imagem pessoal dele no mercado, e ele passa a valorizar muito mais as pessoas dentro da empresa dele, voltado para pessoas, então ele primeiro se olha, valoriza a si, ele dá o passo à frente, valoriza muito a equipe dele, então o time, pessoas para ele é muito importante. E o que é que ele vende? Ele vende qualidade de vida para outras pessoas. Então, ele conseguiu fechar o ciclo de uma maneira muito, olhar, né, do negócio dele de uma maneira de excelência, realmente. Sim. Então, como eu vou vender algo se eu não acredito, se eu não faço, se eu não consumo? Então, ele já partiu, além do produto do que ele vende, né, experimentar a harmonização facial. A primeira experiência dele foi acreditar em si. Sim. Acreditar no poder pessoal dele que pudesse impactar outras vidas. Assim, ele passou isso para o time, o qual a empresa, sim, também acaba impactando. E aí você faz população. E aí você faz um traqueamento para você entender da onde vêm esses dados. Então, a compra, no final das contas, e tem tecnologia para isso, a compra, quando ela aconteceu por meio de um canal digital, você consegue traquear isso para trás, quais foram as pesquisas que aconteceram, qual é o volume de pesquisa que aconteceu para aquela marca, para aquele produto. Tudo, né, Fran? Total. E aí você consegue saber qual foi o momento de decisão de compra, durante a jornada de compra, qual foi o momento de decisão, qual foi o maior incentivador daquilo, para você colocar isso em termos de investimento de comunicação para o próximo ano e de resultado nesse ano em relação àquele produto, de custo de aquisição de cliente, de ROI, de retorno operacional sobre o investimento realizado. Então você começa a dar números e dados para essas informações, para fazer com que as pessoas entendam que o investimento em marca pessoal, ele dá resultado financeiro. E é a partir dele que você vai entender qual é o orçamento para o próximo ano que você pode colocar ali, que vai dar X vezes aquele investimento como resultado.
É um direcionador, né? Sem dúvida. Muito, muito. E quando você fala, né, do que é sustentável, né, nesse ícone que é uma palavra da moda hoje em dia, né, Fran? Então, você precisa investir em algo que realmente se sustente. Se você investir em algo que você não consiga sustentar ao longo do tempo, ele não te trará resultado, isso é inevitável. Então, hoje, né, a gente vai aí muito por marcadores digitais, que é a tendência hoje da nossa comunicação, é tendência de venda hoje, a gente consegue ter resultados muito expressivos e diretos, precisos, né? Onde esse cliente desistiu da compra, o porquê, qual foi aí, porque tudo é construído também através de desejo, dor, emoções, né? Gatilhos, que aí a gente acaba atraindo o nosso cliente e você consegue perceber aonde foi o ponto onde ele consumiu, aonde ele desistiu. Então, isso traz dados para dentro da equipe de marketing, para dentro da construção de marca pessoal. Olha, então, precisamos aparar essa aresta. Então, na próxima... Tomando decisões mais conscientes, mais precisas. E o foco é resultado. E meninas, hoje já há um trabalho integrado, né? Olhando assim, o time de marketing de uma companhia com um consultor, digamos assim, né? Com um especialista de comunicação. Há já essa integração realmente, assim, fazendo essa conexão de dados do que é do time de marketing com a construção da marca pessoal desse gestor, desse fundador. Isso já trabalha junto? Eu entendo, Fran, que existem várias maturidades em empresas diferentes, sabe? Então, já é uma prática consolidada, mas ainda não adotada por todos. Porque exige uma maturidade de entendimento de todos os times. Há muito pouco tempo atrás, a briga era entre marketing e comercial, sabe? E aí a gente discutia isso e pensava, meu Deus, quando que essa discussão vai ficar ultrapassada? E ela não vai ficar, porque nós temos empresas que têm maturidades diferentes. Então, você perceba que em toda essa régua de relacionamento e de pessoas, a gente vai ter os que adotaram a prática muito cedo e percebem o resultado mais rápido e que já estão trabalhando na melhoria dessa prática, e aqueles que não adotaram ainda, que precisa fazer um trabalho de conscientização e falar para eles o quanto é importante. Eu acho que é um trabalho que ainda está engatinhando. Olha só. Né? Para poder, principalmente dentro das grandes corporações, você trazer alguém externo, né? Então, vem essa percepção, talvez, dentro do próprio marketing interno. Opa, precisamos lapidar isso. E aí, então, gestor de branding, uma consultoria pontual, que faça a construção e depois leve o caminho. Que saiba fazer perguntas, provocações, para que as pessoas entendam aonde elas estão, elas se situem no momento em qual nível de maturidade elas estão, para daí dar o próximo passo, fazer os investimentos. Sim, então a gente tem visto empresários de destaque nesse momento, que eles já se anteciparam, tiveram essa percepção, né, de uma maneira um pouco antecipada do mercado, e agora eu vejo que isso realmente vai decolar, Fran, porque quando a gente vê grandes líderes, a gente se inspira e a gente corre atrás, né, então a gente passa a perceber isso dentro do próprio mercado. Sim. Dai, aproveitando essa tua fala para encerrar, né, a tua participação hoje no nosso podcast, ao teu olhar, o que vem pela frente nesse mundo da construção da marca pessoal? Vem a construção da verdade, né, o que a gente já falou, vem realmente a construção de quem você é. Nós conseguimos distinguir o joio do trigo, consumidores, falando do papel do consumidor, né, então eu vejo que cada vez mais tem aí toda a nossa briga ainda com inteligências artificiais, que vem aí, né, trazer ainda uma turbulência muito grande nesse sentido, facilita trabalho, porém pode usar aí de argumentos que não são tão verdadeiros, mas quando a gente busca conectar pessoas com pessoas, o nosso resultado, ele é de sucesso. Então, eu vejo que o mercado já vem aí, as pessoas já vêm se preocupando muito com a parte da sua marca pessoal, e eu acho que isso vem fortificando ao longo do tempo e ainda vai crescer muito. Patrícia, para onde vamos então com tudo isso? Então, nós vamos para uma obrigatoriedade da necessidade da construção da marca pessoal. Porque a partir do momento que você negligencia isso num futuro próximo, você está dando margem para que tecnologias falem no seu lugar, para que o público
concorrente ou adjacente fale no teu lugar, você perca o controle da narrativa e aí você não sabe mais para onde você está indo. Então, eu enxergo isso como uma obrigatoriedade da necessidade do controle do investimento em marca pessoal nos próximos anos. E esse foi mais um episódio do Frequência Criativa, o podcast do Núcleo de Comunicação e Marketing da Asseave aqui de Videira, com conteúdos relevantes chegando até você. Continue acompanhando os nossos episódios, siga a gente lá nas redes sociais do Núcleo de Comunicação e Marketing. Um abraço e até a próxima!